Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre as propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas em questão, os hidrocarbonetos. Bom, o que vem a ser as propriedades físico-químicas? É um conjunto de características, de propriedades, que vai definir a substância. Tá? Eu posso perguntar para você, se você fosse passar algumas características suas para alguém que não lhe conhece, você vai dizer, eu sou uma pessoa inteligente, dedicada, aplicada, e tenho uma cor de pele muito linda, tenho muito orgulho disto, o meu cabelo muito lindo, maravilhoso, e assim vai. São características que vai lhe definir, tanto fisicamente como psicologicamente. As substâncias químicas também têm as suas características, porque nós precisamos diferenciar uma das outras e essas características são as propriedades físico-químicas das mesmas. Observe aqui, por que é importante saber as propriedades físico-químicas? Observe nesta imagem, se nós não tivéssemos o conhecimento de que as substâncias orgânicas são insolúveis em água, nós iríamos continuar despejando óleos e gorduras nos rios e prejudicando demais o meio ambiente. Agora, tendo conhecimento das propriedades das substâncias orgânicas, construímos esse dispositivo chamado caixa de gordura e evitamos a tragédia desenhada. Agora, o que define? Os elementos químicos que compõem uma substância, as ligações químicas e a maneira com que eles estão arranjados no espaço vai ser preponderante para as suas características, para as suas propriedades físico e químicas. Uma propriedade física bastante importante das substâncias é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura aonde vai estar em equilíbrio a substância na sua fase sólida e fase líquida. Se você aquece uma substância e ela começa a passar do sólido para o líquido, ali nós temos então o ponto de fusão. E se você começa a resfriá-la, vai sair do líquido para o sólido, ali nós temos então o ponto de fusão, a temperatura em que há um equilíbrio na fase sólida e líquida da substância. Outra propriedade é o ponto de ebulição. É a temperatura onde os vapores de um líquido entram em equilíbrio com a pressão externa que esta substância está submetida. Por exemplo, a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Nós começamos a aquecer a água e quando atinge 100 graus Celsius, o vapor da água entra em equilíbrio, a pressão desses vapores com a pressão atmosférica entra em equilíbrio. Ali nós temos então a temperatura, o ponto de ebulição. Ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, é o ponto em que ela passa do líquido para o gasoso. E nas substâncias orgânicas, hidrocarbonetos em geral, o ponto de fusão e o ponto de ebulição delas, no geral, são baixos. Observe aqui um exemplo, o butano. Nós temos a massa molar delas, dessa substância, 58 gramas por mol, o ponto de ebulição, menos 138 graus Celsius e o ponto de fusão, menos 0,5 graus Celsius. Os estados de agregação da matéria no nosso planeta, em geral, nós encontramos ela em 3, sólidos, líquidos e gasosos. E para as substâncias orgânicas, hidrocarbonetos, na maioria das vezes elas são, quando tem de 1 a 4 carbonos, é gasosa, vai ser gás, e aí nós vamos ter a maior parte líquidas, mas com ponto de ebulição muito baixo, como eu disse. Repito, aqui é um ponto interessante. O ponto interessante é o seguinte, quanto maior carbono na sua estrutura, maior vai ser o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Neste vídeo, nós falamos sobre as propriedades físicas e químicas das substâncias orgânicas, em questão os hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.